Oi, gente, tudo bem? Esse vídeo é a respeito de desinfecção com o dicloro isocianurato de sódio. Na verdade, é um cloro orgânico, né? Diferente do hipoclorito ou dos outros compostos de cloro que são um cloro inorgânico. Esse é um composto orgânico. Ele reage então com ácido cianúrico e forma esse dicloro isocianurato. Ele foi usado primeiramente, né, começou o uso dele em piscinas e em torres de resfriamento. O que acontece? Nas piscinas, né, o cloro, ele evapora muito rápido, ele se degrada muito rápido por causa da radiação solar. E aí se descobriu que adicionando o ácido cianúrico na piscina, forma essa ligação do cloro, né, com esse ácido, e aí o cloro dura muito mais tempo, a gente mantém aquele residual por muito mais tempo. O que esse ácido cianúrico faz? Ele faz ligações temporárias com o cloro, então ele forma tipo um tampão, assim, ele estabiliza o cloro e a gente mantém, né, o cloro fica ligado com esse composto orgânico, com esse ácido cianúrico, e então ele se mantém muito mais tempo, ele resiste ao impacto da radiação solar, certo? Só que o que acontece aí? Tem, né, uma contrapartida. Em função dele se ligar com esse ácido cianúrico, a eficiência dele, o poder desinfetante dele é muito menor, ele passa a ser reduzido. Ele não tem o mesmo efeito oxidante que tem um cloro livre, certo? Então, o que acontece? Se precisa deixar muito mais tempo em contato para ter o mesmo efeito, o mesmo poder desinfetante. Mas se a gente pensar que isso é usado assim, ó, principalmente, né, para piscinas e torres de resfriamento, ele vai ficar ali todo o tempo, né? É diferente assim de uma água potável ou de uma água que está em circulação, que se precisa manter mais tempo para poder fazer a desinfecção. No caso das piscinas e das torres de resfriamento, é perfeito. A gente adiciona o cloro, adiciona esse ácido cianúrico e ele vai ficar ligado ali, ele vai ficar por muito tempo ali, né? Ele passou a ser utilizado, esse produto, para água potável, mais ou menos no ano de 2000, então já faz uns 20 anos que ele é usado. E o que acontece? Hoje ele é aplicado assim mundialmente, ele é recomendado só para situações de emergência, ele não é aplicado de forma rotineira para água potável, somente em situações de emergência, quando se precisa fazer uma dosagem, aconteceu algum problema, certo? Então, nesse caso, sim, é o que ele é, né, mundialmente utilizado. Como eu falei, ele é super estável, a vantagem, né, que ele não se degrada, ele vai se manter muito mais tempo. E se a gente pensar no caso das piscinas, olha o que acontece. Esse cloro ele vai sendo liberado, mas o ácido cianúrico não. O ácido cianúrico ele permanece na água, tanto, né, nas piscinas como nas torres de resfriamento. E aí existe um limite máximo de ácido cianúrico que pode se manter na água, que deveria ser, certo? No máximo 100 ppm. O ideal é que se mantenha mais ou menos 50 ppm nas piscinas. Então, se a gente ultrapassar esse valor, se por exemplo se for dosado, né, muito desse produto, do dicloro isocianurato, vai acontecer que o ácido cianúrico vai concentrar, e ele não evapora da água como o cloro. Então, talvez chegar um momento que se eu tenho um super excesso, né, eu vou precisar dosar, eu vou precisar drenar parte dessa água da piscina para poder colocar água nova, porque ele se mantém, ele fica. E é o mesmo que acontece, né, em torres de resfriamento, se a gente aplicar para água potável também, se começar a decair muito o cloro, se essa água é armazenada por muito tempo e o cloro decai e eu preciso adicionar mais deste produto, do isocianurato, lembra que eu vou estar concentrando o ácido cianúrico, certo? E vamos ver como é que ele age, né? Como é que faz esse mecanismo, por que o cloro dura mais tempo ali? O que acontece é o seguinte, se a gente pensar que quando a gente dosa hipoclorito, libera cloro livre, certo? Lembra lá que tem, né, aquele negócio do pH, né, que vai fazer a diferença, o ácido hipocloroso e o hipoclorito. Mas então, quando eu estou dosando lá o meu hipoclorito de sódio, ele libera como cloro livre. Com o dicloro isocianurato, o que acontece? Ele libera mais ou menos uns 50% como cloro livre. Os outros 50% ficam como uma reserva. Então, isso é uma reação de duas vias, assim, é uma reação que, né, que está acontecendo
E se o cloro livre, então, ele é consumido, o que que acontece? Esse equilíbrio fica desbalanceado e aquele 50% que estava lá, né, ligado com o ácido cianúrico, ele passa a ser liberado como cloro livre, certo? Então, isso que é uma vantagem, que é bom, né? Então, o cloro, por exemplo, vai evaporando, vai sendo consumido, e aquele tampão, aquela reserva que eu tenho de cloro isocianurato, vai me liberando o cloro livre aos poucos. Então, por isso que é bom, por isso que ele dura muito mais, por isso que ele é muito estável. Se vocês pensarem também, outra vantagem é o seguinte: quando a gente compra hipoclorito, a solução dura mais ou menos 6 meses, né? A gente sabe que começa a ter um decaimento. Esse de cloro isocianurato, ele dura 5 anos na prateleira, então é bastante tempo, isso é uma vantagem sim. Outra vantagem, assim, que quando a gente adiciona ele tende a reduzir um pouco o pH da água, certo? Não é nada, assim, que seja uma coisa preocupante, mas ele tende a reduzir um pouco o pH da água, e isso favorece o quê? Favorece a formação do ácido hipocloroso, que é o desinfetante muito melhor, muito mais potente do que o íon hipoclorito, né? Que não se deseja a formação do íon hipoclorito. Então, ele também tem essa vantagem que, né, fornece muito mais, favorece a formação do ácido hipocloroso. Quando a gente compra o dicloro, ele vem com 57% de ácido cianúrico, e quando a gente compra o tricloro, ele vem com 54% do ácido cianúrico, ou seja, ele tem mais cloro, menos ácido cianúrico. E se a gente adicionar 1,6 ppm do dicloro anidro, certo? Anidro é o que não tem água. Então, se a gente adicionar mais ou menos 1,6 ppm, eu vou ter lá no final mais ou menos 1 ppm de cloro livre. Essa mais ou menos é a relação que se tem. E os produtos certificados que se tem para água potável são pastilhas que não pode, assim, no máximo, né? Pode ter 30 miligramas por litro desse composto, certo? Ele não pode. Um dos problemas, acho que é o principal problema também que tem, é que assim, quando se mede essas análises que existem para se medir cloro livre, por exemplo, o DPD, que é o mais comum, né? Ele não funciona adequadamente para esse tipo de composto clorado, para esses orgânicos, né? Compostos clorados orgânicos, tipo o isocianurato. O que acontece? A gente vai medir e ele vai superestimar a concentração de cloro livre. Então, por exemplo, assim, eu medi lá e deu 1 miligrama por litro de cloro livre, e na verdade não é 1, talvez seja 0,7, talvez seja 0,6, né? Nenhum dos métodos que existem atualmente para se medir cloro livre, ele vai funcionar para o dicloro isocianurato, certo? E sempre eu vou estar medindo o cloro a mais, o que não é bom. Então, para quem faz uma desinfecção e mediu lá no final, está medindo o residual de cloro livre, e, né, que nem eu disse, estimou que é 1 miligrama por litro e na verdade é 0,7, na verdade eu vou precisar de mais tempo de contato. Então este é o problema, não se sabe ao certo. Então vai depender de pH, de temperatura. Tem a Agência Ambiental Americana, ela até fornece tipo um software que se entra com vários dados e ela faz uma simulação ali, né, tipo é um cálculo, uma planilha Excel, que estima a probabilidade ali, né, de quanto de cloro livre deve ter, mas são vários fatores que interferem. E esses métodos, então, tradicionais, pensa isso, para quem usa, sempre vai estar superestimando os valores de cloro livre. Como eu disse, esse produto ele não é mundialmente utilizado para água potável, é só em caso de emergência. Se vocês, né, eu posso dar um exemplo aqui da Inglaterra, ele é proibido em piscinas que são cobertas, ou seja, ele só pode ser utilizado em piscinas expostas à radiação solar. Então, para vocês, né, verem que realmente, porque a ideia de adicionar o ácido cianúrico é para proteger contra a radiação solar, né, para aumentar a vida útil, a durabilidade, não é nem vida útil, a durabilidade, a estabilidade do cloro ali. E o máximo que pode ser aplicado em água potável lá, que só pode ser utilizado por um período de 90 dias. Então, por exemplo, aconteceu uma emergência e eu preciso dosar esse produto, que vai ser uma pastilha, que vai ser um sólido, né?
eu não posso utilizar por mais de 90 dias seguidos. Então, realmente é só uma situação de emergência. Se prevê que em 90 dias eu vou ter um tempo suficiente para reestabelecer o meu processo de desinfecção normal. Quando se usa, então, né, nesse período de 90 dias para água potável, eu não posso dosar mais que 10 miligramas por litro. E no final do tempo de contato, eu não posso ter mais de 1 miligrama por litro de cloro livre. Essa é uma legislação da Inglaterra. E se vocês, né, comparando com os Estados Unidos, qualquer companhia de saneamento, né, que deseje utilizar isso para água potável, precisa ter uma autorização dos órgãos locais. Então, não é uma coisa que é simples assim, que pode passar a ser utilizada. Tem todos uns cuidados. E como eu falei, os estudos, ele começou a ser aplicado para água potável mais ou menos uns 20 anos atrás. Existe sim alguns estudos e nada foi comprovado que isso possa fazer mal para a saúde, o uso, né, porque o que está se adicionando a mais ali é o ácido cianúrico, tem um limite, está se ingerindo esse ácido cianúrico junto com os compostos de cloro, né, e o composto que forma ali. E só que os estudos que foram feitos em animais e nada foi identificado assim como, né, como tendo algum problema, alguma toxicidade, mas são estudos de curto prazo. E se a gente pensar, isso está sendo usado assim há uns 20 anos, não se tem um histórico de dosagem assim de um longo período. Então, realmente não se sabe, né? Esses estudos não tem nenhum estudo assim em humanos, por exemplo, 10 anos consumindo água com esse produto. Não se sabe disso. Então, sabe lá o que pode acontecer, então é melhor prevenir. Se puder usar outros compostos de cloro e não esse. E eu sei que no Brasil se usa e não sei como que isto é aplicado, como que é feita essa dosagem, eu não sei como que é feito o controle desse cloro livre, de qual é o residual que se tem, eu não sei também como é analisado, mas se vocês pensarem assim mundialmente, isso não é aplicado para água potável, é só, né, como eu falei, situações de emergência e sim, a principal utilização desse produto é para piscinas e para torres de resfriamento. Bom, se você tem algum comentário a fazer a respeito desse assunto, tem alguma contribuição para dar, ou se tem alguma dúvida também que gostaria de ver, né, mais esclarecido aqui, que eu possa trazer mais algum comentário aqui para vocês, deixa aqui nos comentários, certo?